Exu é a divindade, como eu já expliquei para vocês, que mora na nossa língua. Exu mora na nossa língua, na visão do Ifá, devido toda a metafísica, no sentido de unir o céu e a terra. Nós temos os 16 dentes na boca, na parte superior, 16 dentes na parte inferior. Esses dentes da parte de cima representam os 16 Odu Ifá principais, as 16 forças metafísicas do universo principais que está na nossa boca. Por isso que tem 16 dentes em cima, que são os 16 Odus que vêm do céu, os 16 Odus que estão na terra, que eles se unem. E no meio disso nós temos a nossa língua, que é a representação de Exu. E Exu, ele é um movimento da terra. E tudo aquilo que nós temos que conseguir, tanto de bom ou quanto de ruim, normalmente é a nossa boca que gera. Por isso que nós temos que sempre pedir para que Exu esteja em nossas falas, que Exu esteja em equilíbrio com a nossa boca, para que a nossa própria boca não gere problemas para a nossa vida. Então, em um momento que a gente teria que ficar quieto, você vai lá e fala. Muitas vezes é Exu saindo, mas toda vez que você fala alguma coisa grande, isso pode gerar uma repercussão. Tanto uma repercussão boa, quanto uma repercussão ruim. E é por isso que dentro do culto de Exu, eu falo que é o único lugar no nosso corpo que a gente tem fratura exposta, que é os dentes que são ossos ali expostos para poder segurar essa língua. É como se fossem mourões ali para delimitar a energia. No sentido que muitas vezes, se a gente parasse para pensar aquilo que a gente vai falar, se a gente soubesse aquilo que vai acontecer no presente ou no futuro, muitas vezes no passado a gente não entraria. Por isso que Exu é a divindade que mora na nossa boca, mora na nossa língua, e a gente tem que estar sempre em equilíbrio com esta energia. Pedir para Exu sempre paz, tranquilidade, que Exu nos dê paciência e coloque ordem no nosso caminho. Exu é a divindade que é o nosso melhor amigo. Oromilá Ifá, que é a divindade do destino na qual nós cultuamos, ele só tem um único amigo fiel na Terra. E esse amigo fiel é Oromilá Ifá. Conta uma história tradicional dentro do Odu Obeireté que Oromilá queria testar os seus amigos na Terra e pediu para que saísse tocando o agogô pela cidade, avisando sobre a morte de Oromilá. Quando chegou na casa dos orixás, dos principais orixás, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Xangô, todos eles estavam preocupados não com a morte de Oromilá, mas sim porque tinham pertences com Oromilá. Como Oromilá é a divindade que faz ebó para toda a população dele ali, ele precisa dos elementos dos orixás. O Efum de Obatalá, o Ossum de Oxum, a pedra de raio de Xangô e assim sucessivamente. Quando chegou na casa de Exu, que falaram que Oromilá havia falecido, Exu andava sempre com tranças para representar, o trançamento do universo, as potências. Normalmente a trança ela é feita em 3 partes, lembrando passado, presente, futuro, altura, largura, profundidade, prótons, nêutrons, elétrons e aí por diante, nessa pegada do ser triuno. Até que falaram para Exu que Oromilá havia falecido. Exu não hesitou, pegou a navalha e começou a raspar a sua trança, no sentido de que naquele momento ele faria uma homenagem a Oromilá, se desconectando de passado, presente e futuro para viver o atual e o aqui e agora, porque a gente não tinha mais a referência de Oromilá, do conhecimento de Oromilá, do que aconteceu, do que vai acontecer. Então a gente só tem a referência do aqui e agora. E é por isso que Oromilá andava de cabeça raspada, justamente para conectar o céu e a terra. Quando falaram isso para Exu e Exu raspou a cabeça, um dos filhos de Oromilá foi correndo chamar Exu, chamar Oromilá,
e avisar que Exu estava raspando a cabeça. Oromilá preparou rapidamente azeite de dendê e pediu para que seu filho corresse e jogasse azeite de dendê na cabeça de Exu, enquanto ele estaria indo por trás. Quando jogou azeite de dendê na cabeça de Exu, Exu se harmonizou e Exu se acalmou. Quando Exu se harmonizou e Exu se acalmou, Oromilá chegou e Exu decretou naquele momento que os orixás não sabiam o que estava fazendo, porque não estavam dando a importância da morte, do conhecimento e da sabedoria pela terra. Então, naquele momento, Exu decretou que ele se tornaria inimigo de todos os orixás e o único amigo fiel na qual ele sempre estaria conectado seria Oromilá Ifá. É por isso que sempre nós, para os orixás, nós temos que dar a primeira parte de Exu. Esta primeira parte de Exu é para que chame Exu para que ele se conecte conosco. Senão ele não faz essa ligação. O único que a gente consegue fazer a ligação direto, mesmo sem ter a necessidade de fazer oferenda para Exu, é Oromilá Ifá. É óbvio que por hábito a gente sempre vai alimentar Exu primeiro, independente, né, de ser Oromilá ou não. Mas o culto de Oromilá nós poderíamos ali fazer reverências a Oromilá sem antes sacralizar Exu, devido a essa história. Agora os demais orixás, quando o Exu se tornou inimigo dessas divindades devido a essa história, ele fechou o portal entre o céu e a terra. Ou seja, se eu vou chamar Oxum para que Oxum venha aqui e receba esse ritual, antes eu tenho que chamar Exu e pedir para que Exu traga Oxum aqui para a terra para que a gente possa se comunicar. Então temos que entender a importância de Exu, não só no nosso destino, mas na nossa vida.